Recentemente, o mundo recebeu de forma chocada a morte prematura da vocalista da banda de forró Calcinha Preta, Paulinha Abelha. Fãs ainda consternados com o falecimento precoce da cantora se perguntam quais foram os motivos da morte da cantora. E nós, que é claro, não acompanhamos ela no seu estado de doença, queremos tirar ensinamentos, algumas lições para que você que nos assiste, que nos acompanha, não tenha o mesmo fim que a Paulinha teve. E sobre a morte dela, discutiremos um pouco sobre a morte e sobre as possíveis causas e como pode acontecer e o que você pode fazer para não ter uma morte desse tipo. Mas primeiro, solta a vinheta. Quando analisamos a declaração de óbito fornecida pela junta médica que tratou da Paulinha Abelha, tem-se lá falência de múltiplos órgãos, ou seja, houve um comprometimento de diversos sistemas, de diversos órgãos que falharam e levaram à morte da cantora precocemente. É óbvio que, uma vez que nós temos essa constatação de que a morte foi por falência múltipla, nós temos que fazer um pensamento, no mínimo fisiológico, para tentar descobrir e até entender por que foi-se uma morte tão rápida, tão repentina. Para quem sabe, ela estava numa turnê com a banda Calcinha Preta e, ao chegar, teve que se internar e aí começou todo o comprometimento da cantora que levou à morte de forma bem precoce. Então, para que vocês entendam um pouco o que é essa falência de múltiplos órgãos, eu tenho que te explicar algumas coisas. O nosso organismo, ele funciona de forma integrada, de forma harmoniosa, ou seja, um órgão, ele trabalha para se fazer sua estrutura e para estruturar a função de outro órgão. Ou seja, eles trabalham em conjunto, de forma harmoniosa, de forma que, se um órgão, qualquer um deles, falhar, ou estiver comprometido, ele vai levar à sobrecarga dos outros órgãos e, consequentemente, esses órgãos sobrecarregados vão também falhar e lentamente começa-se a progressão da deteriorização que vai levar à falência de múltiplos órgãos. A falência múltipla de órgãos, que foi o motivo da morte da cantora Paulinha Abelha. No entanto, nosso organismo ele foi projetado para ser uma máquina perfeita. Ele se autoajusta através de mecanismos de retroalimentação, de forma com que nós não temos uma falência múltipla num estalar de dedos, nem da noite para o dia. O que acontece é, os órgãos ele vêm progressivamente sendo lesionados de forma contínua, de forma ativa, de forma duradoura e chega um determinado momento que os nossos sistemas de compensação e retroalimentação não conseguem mais conter a lesão e o órgão abre uma falência. Uma vez que um órgão abre falência, ele estimula as demais estruturas a forçarem um pouco mais a sua síntese proteica, a sua produção, fazendo com que eles fiquem sobrecarregados e, consequentemente, falham. E quais são os ensinamentos que nós queremos trazer para vocês diante de todo esse panorama da morte precoce da cantora da banda Calcinha Preta? Primeiro, alguns relatos apontam o uso de algumas substâncias pela cantora para manter forma corporal, para emagrecimento, para suplementação alimentar, às vezes até para utilização em academias. E isso nos chama a atenção, porque boa parte desses suplementos, boa parte desses nutrientes formulados não tem um vulcro, não tem o filtro da Anvisa, não tem nem mesmo um filtro médico. Ou seja, basta você chegar em qualquer comércio e comprar, adquirir. Também quem compra não sabe quem produz e muito menos o que é que tem dentro daquela composição. E isso pode levar ao uso tóxico de substâncias que, com o passar do tempo, que com o passar dos anos, vai levando a uma toxicidade do organismo, levando à falência dos principais órgãos metabolizadores, que é o fígado e o rim. Uma coisa também que me chama a atenção, que é um problema de saúde mundial, é o uso inadvertido de drogas.
Todo mundo consegue drogas e utiliza drogas de forma recreativa e até para controlar algum sintoma, controlar alguma queixa. Quem nunca de vocês que estão nos assistindo foi à farmácia e eu quero uma droga tal, eufonista, às vezes só comerciante vende o comércio te orientando. Você chega e diz, eu estou com dor no dedo. Ah, esse remédio é bom. Então, esses remédios, sem um mínimo de avaliação de um profissional de saúde, sem um mínimo de avaliação médica, podem levar à toxicidade precoce e, consequentemente, podem intoxicar o seu fígado, o seu rim. Para quem lembra do começo da história da Paulinha, ela começou com insuficiência renal, ou seja, muito provavelmente o órgão excretor renal estava tóxico porque usou prolongada e repetidas vezes alguma droga que intoxicou os néfrons. Ao parar o rim, ela vai direto para uma insuficiência hepática, depois para uma insuficiência cardíaca e logo evoluiu para uma morte encefálica. Então, dos ensinamentos que nós queremos deixar é: não se automedique, sempre que precisar procure uma orientação de um profissional de saúde, não use drogas de forma inadvertida e tenha o seu profissional de escolha para te orientar no uso desses medicamentos, no uso dessas drogas. Outro assunto que nós também temos que tirar de ensinamentos é o uso dos chás. Muita gente me pergunta se, doutor, eu posso usar esse chá? A maioria desses chás também não tem uma ciência muito estabelecida. Vem de culturas passadas, vem dos nossos ancestrais, vem do conhecimento popular. Na maioria das vezes isso não tem problema nenhum, pelo menos não chega ao nosso conhecimento. Mas é óbvio, todos os chás têm substâncias ativas e eles podem ser tóxicos em maior ou menor grau e também podem interagir com outras drogas. Nós já tivemos casos de chás que levaram à intoxicação. Então, chás e drogas devem ser evitados. Mais uma vez, nós chamamos a atenção de ensinamento dessa tragédia, da morte da cantora, nós trazemos a seguinte informação: não se automedique, nem use drogas de forma inadvertida. Muitas vezes, a busca por beleza, a busca por um corpo perfeito, a busca por o alívio de um sintoma pode ser mais deletério do que o próprio sintoma. Em qualquer dessas circunstâncias, procura teu médico, conversa com ele, estabelece uma terapia e faz uma monitorização adequada. E abre o jogo para ele, também não vai mentir. Às vezes o paciente diz que toma uma coisa, não toma, às vezes diz que faz uma coisa, faz outra. Então, mais uma vez, se gostou do vídeo, dá like, compartilha com teus amigos, passa a informação para frente, passa o ensinamento para frente. Até o próximo vídeo. Tchau!